Estamos de volta. Daqui a pouquinho no programa teremos o Pai Marcelo atendendo você com o baralho, com as cartas dele, tá? Prepare-se para ir mandando sua pergunta. Já pode inclusive mandar pelo WhatsApp 11962710106. Pergunta objetiva, manda nome, data de nascimento e nos diga também de onde você está acompanhando o programa, de qual região e se está vendo pelo site, tipo de aplicativo, Instagram ou pela TV, queremos saber. Agora, gente, nós vamos falar de um assunto que mexe muito com a gente, a questão do luto. Todo mundo vivencia, né, em algumas fases da vida, vai vivenciar, né, porque a gente pode vivenciar o luto de diferentes maneiras, né? Às vezes é uma sociedade que foi muito bem sucedida e que se encerrou. Às vezes é um relacionamento amoroso, uma separação, um divórcio aí, às vezes depois de 30 anos de casado ou 5 anos, mas muito bem vividos. Às vezes é alguém que vai embora mesmo, né? E que aí não tem mais o que fazer, a pessoa deixou esse plano e nos dá aquele sentimento de saudade, né? Algumas pessoas ficam desesperadas, mediante a ideia de não terem mais quem elas amam ali por perto. Então nós vamos receber a Cláudia Bocchilli, que vai nos conduzir num bate-papo sobre o assunto. Tudo bem, Cláudia? Bom dia. Tudo ótimo, graças a Deus. Bom, esse é um assunto que mexe muito com a gente, né? Com todo mundo. Eu resolvi usar essa pauta justamente porque hoje nós estamos nessa época de Halloween, Dia dos Mortos, e que o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos, ele está mais fino. Uhum. E também por uma situação especial. Eu estou com a minha avó, com 92 anos, num momento assim que ela está se despedindo da gente. Ela está muito doente, vai fazer uma cirurgia. Uhum. E eu, semana passada, eu cheguei para ela e eu fui abraçar ela, eu fui vivenciar o luto, eu fui chorar o luto. Uhum. Só que o mais engraçado que eu fiz esse choro do luto junto com ela. Então eu pude, junto com a pessoa viva, fazer o meu luto. E você já fez isso em algum momento na sua vida com outra pessoa que estava se despedindo? Você conseguiu falar tudo o que você queria falar com ela? Exatamente. Isso é muito importante, né? Quando a gente tem oportunidade, porque às vezes a gente não fala, né? A gente deixa para falar depois, mentalmente, falar nas nossas orações, quando a gente já não tem a pessoa ali por perto. E eu acho que é importante se a gente tem a oportunidade, né? A gente mostrar o quanto a gente ama, o quanto aquela pessoa é especial, não deixar para amanhã, porque a gente fica deixando para depois e às vezes não tem o depois, né? Sim. É engraçado que quando a minha sogra faleceu, ela faleceu numa quarta-feira. Na sexta-feira anterior, que eu fui visitar, ela estava bem debilitada e falaram que ela ia precisar de alguma coisa em relação ao rim, alguma coisa assim. Naquele momento eu percebi que ela ia embora. E naquele momento eu chorei. Então eu chorei com quase uma semana de antecedência à morte dela. Uhum. É engraçado vivenciar isso, como cada um tem um momento. Enquanto algumas pessoas têm a negação de falar, não, isso não vai acontecer com o meu ente querido, já eu, no meu caso, eu já estou antecipadamente fazendo esse trabalho, esse processo de luto. Uhum. Primeiramente força aí para você e para a família, né? Que não é uma situação fácil, né? Muito pelo contrário, né? Sempre bem difícil, né? Então acho que a gente tem que pedir aí aquilo que a gente acredita, o universo, a espiritualidade, né? Quando a gente está passando por isso, que nos dê força e sabedoria, né? Para a gente seguir em frente. Agora, eu acho que é muito confortante para aqueles que acreditam também que a vida continua, né? Sim, e na verdade, o mais importante da vida é o legado. Então a gente pode dizer o seguinte, Ayrton Senna não morreu. Por mais que há 30 anos atrás o Brasil inteiro tenha chorado, hoje pessoas que são mais novas, que têm menos de 30 anos, sabem da existência dele, sabem do legado dele. Então quando você olha em relação à humanidade, você vê quais são as histórias, quais são as lições, o que você pode aprender com isso. Uhum. E também tem toda a questão de reencarnação,
Eu estou saindo de uma encarnação, daquele corpo físico, daquele grotesco, do pesado, estou voltando à fonte de origem, a gota está voltando ao oceano, né, como a gente diz, e para depois aprender, descansar, se renovar e ter novas experiências. É verdade, eu acho que isso conforta o nosso coração, né? A gente pensar que assim é um até logo, né? Não Sim. é uma despedida, né, eterna, que você não vai mais ter aquela pessoa, é um até logo, Mas né? quando que a gente morre, você sabe? Hum, A gente morre quando você fala assim, eu não quero mais viver, eu não tenho mais um verdade. propósito de vida. Eu tenho uma mestra de astrologia, Ana Maria da Costa Ribeiro, vou fazer 45 anos e ela tem 45 anos de astrologia. E ela é do Rio de Janeiro e ela fala que enquanto você tem um propósito, você está vivo. Sim. A partir do momento que acabou esse propósito, você vai arrumar uma doença para você se ocupar, você vai arrumar um problema qualquer e você vai fazer alguma coisa nesse sentido para você ir embora. Então, nós sempre temos que ficar procurando motivos para a gente continuar. E eu posso te dizer o seguinte, a minha avó é taurina, então ela é bem forte, geralmente... Resistente, né? Eles resistem, às vezes é engraçado, você pega um idoso de outro signo e ele tem uma força nas pernas, aí você pega um idoso de touro, e não é a primeira pessoa idosa de touro que eu pego. A pessoa de touro, ela tem as pernas, a constituição física muito firme. E no aniversário dela, em abril, ela disse o seguinte, que já estava cansada, ela fez os 90 anos, então foi aquela festa com a família toda, aí 91, aí depois ela tipo, o que eu vou fazer? Tanto é que você pode perceber que ela fazia comida no começo do ano e de repente foi descendo a ladeira da vida assim, com patinete, com moto, aí tá bem rápido. Mas 90 anos, né? Fazia comida, uma lucidez, consciência boa, né? Viveu bem, né? Sim, Viveu bem. Até os 92. Parece que fez 92, ganhou uma bengala e resolveu que chega, não é mais. E a grande questão é a gente entender esse e tantos outros lutos que a gente tem na vida, né? Exato. Que é o que nós estávamos falando, né? Além das perdas, né, de pessoas, que é sempre bem difícil, mas a gente tem também, às vezes, perdas em que as pessoas continuam vivas, no entanto, elas saem da nossa vida, né? Então, também temos esses lutos e a gente também precisa entender e aceitar, né? Tem circunstâncias que não tem como segurar, não vale a pena segurar, não é o melhor segurar, né? A grande questão é a seguinte, quando eu faço o mapa astral, e você tem aqueles planetas que não são visíveis a olho nu, Urano, Netuno e Plutão. E eles passam pelas aquelas linhas importantes do mapa. Eu digo o seguinte, que é como se fosse uma morte, um renascimento. Porque aquela relação, aquele relacionamento que você tem com o seu cônjuge, ele não vai ser mais como era antes. Vocês vão se separar e vão começar uma nova relação. Claro que também se a pessoa quiser se separar naquele momento, aquele momento é super propício para isso. Inclusive vejo muitas pessoas que me procuram com dificuldades no relacionamento para superar aquela situação. Ok, aí passou por aquilo. E você fala, realmente eu não sou mais quem eu era antes. Ou é a tensão de Urano, ou é a sensibilidade e a dissolução de algo que aconteceu com Netuno, ou é a profunda transformação em morte e renascimento de Plutão. Então esses planetas, e eles estão sempre passando na nossa vida, né? Por mais que eles sejam lentos, eles estão causando situações específicas. E quando a gente fica atento, como eu e sempre vejo o meu mapa astral, vejo o mapa astral sempre de alguns clientes, sempre tem que ficar atento. Olha, em 2026 vai acontecer isso. Você está se preparando para essa jornada, para esse momento, tudo mais? Aí a gente vai orientando a pessoa para que ela siga aquilo da melhor forma possível. E a gente vê, né, como as pessoas, elas são diferentes, né, nesse quesito, porque tem gente que fala assim, você pode falar sobre absolutamente tudo, eu só não quero saber de morte, de finalização, de nada que me cause dor. Já outras pessoas falam, eu prefiro que você me fale para eu poder me preparar, né? Na verdade, assim, o mapa astral, ele não vai falar assim, olha, você vai morrer tal data. Tem até isso, mas eu espero não saber.
Eu gosto eu não quero saber esse tipo de coisa. Mas a gente vê isso no mapa, às vezes, de outra pessoa. Então, o filho, ele está passando por um momento muito difícil na área da família. Aí, esse momento difícil, será que é o falecimento do pai ou da mãe? Ou será que é apenas uma dificuldade específica de uma doença tal, e isso vai ser curado? Então tem também essas dificuldades assim que acontecem. Ok, então dá pra gente ter uma ideia, né, no nosso mapa, galera, no mapa até de revolução, né, o mapa do ano também, se tem algum luto que a gente vai vivenciar, né, em algum âmbito, se vai ser uma ruptura, se vai ser familiar, se vai ser de relacionamento, se vai ser de trabalho, porque como a Cláudia disse, existem, né, diversos tipos de luto. Eu peguei um mapa astral esses dias, mês passado, de uma empresária que tem uma empresa de mais de 200 funcionários, 400, não sei. E aí o marido dela tinha morrido já fazia quase um ano. Aí eu falei o seguinte, olha, você tem que resolver todas as questões da partilha junto com seus filhos, a documentação. E ela estava lá, em cima, resolvendo tudo, tal. Aí eu cheguei para ela e falei assim, você já vivenciou o luto do seu marido? Aí ela desabou, porque não teve tempo para ela sentar num sofá com uma barra de chocolate e um álbum de fotos e ela poder chorar e vivenciar aquele luto, que é realmente muito importante. Tem gente que põe uma força tão grande para fora, né, para poder resolver tudo, e a pessoa fica ali no automático e ela não tem tempo e não se dá o espaço sequer para poder sofrer, pôr para fora, né, e fazer esse ritual, que é um ritual de limpeza também, sim, né? Sim, você até falou um pouco aí sobre Afrodite, Eros e Psique. A Vênus, que é a deusa do amor, da beleza, da harmonia, ela tem a ver com isso. Ela fala, você tem que celebrar os momentos bons, você tem que desfrutar o momento bom. Aquela conquista que você teve, vamos tomar champanhe, vamos fazer a festa, vamos celebrar. Isso são ritos, são rituais importantes na vida. Assim como também é importante este ritual de vamos celebrar a morte, isso aconteceu, vamos celebrar com gratidão, celebrar entre aspas, né? A gente entende. E entender que bom que eu tive a possibilidade de ter o contato com aquela pessoa que faleceu, com aquele emprego que eu tive, com aquela empresa que eu tive, com aquele casamento que deu certo durante X tempo, e você saber que teve aquele momento e que aquilo lá se encerrou. A Vênus, ela no templo de Asclépio, que é antes de Hipócrates, na mitologia grega, ela fala que a partir do prazer, da harmonia e da beleza, você tem a cura da doença. Você já viu era um japonês chamado Masaru Emoto? Já, Dr. Masaru Emoto, que fez o estudo da água. E o estudo da água, ele tirava foto das moléculas, né? Isso. E as moléculas doentes, elas eram feias. E as moléculas da saúde... formavam imagens lindas. Lindas, geometria sagrada, tudo. Ou seja, até no microscópio, a gente consegue perceber como o belo, ele é saudável, o belo, ele é harmônico. Então a gente também tem que procurar essa beleza em todos os momentos. E Perséfone é bem bonita, né? Sim, deusa dos mortos, né? Mas de uma beleza, né? Diferenciada, né? Então, assim, existe beleza, né? Por detrás, mesmo daquilo que a gente, num primeiro momento, acredite que não, né? Sim. Que a gente vê sempre sob a ótica da dor, né? Daquilo que nos impacta. É a gente buscar, acho que nesses momentos de luto, a gente pensar no belo em relação àquela pessoa que se foi, né? Não no sofrimento, mas nas coisas bonitas, né? Por isso muita gente gosta de focar nas lembranças boas, né? E tudo mais. Eu acho que é por aí. Agora, conta pra gente, quais que são os signos que têm mais dificuldade em relação ao luto? Aí que tá. O signo, na verdade, ele vai, de acordo com o elemento, ele vai ter uma reação diferente, e não significa que só porque você é do signo de água você vai ter uma reação de água. Não, às vezes você está com um trânsito específico,
com um ascendente, com uma lua, principalmente onde está a lua, ela vai falar um pouco daquele tipo de reação. Ou então você é uma pessoa extremamente água, mas o seu momento de vida é um momento fogo. Então, provavelmente todas as suas reações vão ser de fogo. Quer que a gente fale agora dos 4 elementos? Vamos falar um pouquinho? Vamos. Então vamos começar. Elemento terra? Elemento terra. Que são os signos de touro, virgem e capricórnio. O terra é mais pé no chão, é aquele mais pragmático, realista, é aquela pessoa que vai resolver as coisas no cartório, que vai resolver igual dessa cliente que foi resolver as questões da empresa, tem que ser prático e acaba lidando muito lentamente com a situação. São pessoas que têm que desenvolver uma paciência. Elas buscam primeiro uma segurança emocional. Então, se eu tenho primeiro toda aquela situação, aquela configuração se encerrou, ótimo. Então, eu tenho uma outra segurança para eu me sustentar durante um tempo, ok. Então, aí depois que eu vou pensar no luto, ele vai buscar sempre essa segurança para seguir. E o que tem que fazer, a grande dica é manter estabilidade, paciência e procurar construir algo com esse legado. Ou seja, esta pessoa que teve o falecimento do marido, teve o legado dessa empresa com 200 funcionários. Que legado que eu vou fazer? Manter e fazer crescer esta empresa. Então, terra sempre tem um tempo, né? Leva um tempo maior aí para ir processando a situação. E fogo, que daí a gente pode falar de leão, podemos falar de sagitário, né? E Áries. Isso. O fogo tem aquela reação intempestiva, né? Tá com raiva, tá bravo com Deus, indignado. Pode ficar revoltado. Sim. E ele vai lutar contra a dor. Só que assim, não adianta lutar contra a dor. Ele tá negando. Num primeiro momento, você quer negar que aquilo aconteceu. Isso é muito comum para aquelas pessoas que têm infarto. Peraí, mas do nada, de ontem para hoje, a pessoa estava bem, como assim? Ou essas mortes muito abruptas de acidente, que não dá tempo de você pensar, conversar. Então, são pessoas que ficam realmente muito impacientes com isso e soltam toda aquela raiva em cima, vai pegar a labareda do fogo e vai espalhar para tudo quanto é lugar. A grande questão é o seguinte, ele morreu e eu não. Eu tenho que me sentir vivo, eu tenho que ir para a vida, eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer, porque assim como ele morreu do nada, de uma hora para outra, as coisas são como uma faísca de fogo que de uma hora para outra pode pegar fogo num prédio inteiro. Eu preciso vivenciar essa vida, porque o tempo corre. Ok. Vamos falar agora dos signos de água, gente. Eles são sensíveis. Estamos falando de Câncer, Escorpião e Peixes. Como que eles lidam com o luto? São os signos mais profundos, né? Porque eles usam a forma visceral de sentir assim muito profundamente. Geralmente a gente tem um certo isolamento, um refúgio da família, já que Câncer ele é muito família, Escorpião é muito profundo, então as emoções vão até lá embaixo. E às vezes até o Peixes ele quer sair da realidade, né? Isso não está acontecendo comigo, é um outro tipo de negação. Aí você busca memórias da pessoa para te dar um tipo de um conforto, respostas espirituais. Será que eu tenho o que isso quer dizer para mim? Por que isso aconteceu na minha vida? Claro, melancolia, tristeza. E a grande dica é buscar terapia, buscar desenvolver a resiliência essa maleabilidade, né, de viver a vida. E também é uma conexão espiritual. Acho que isso dá muito conforto pro pessoal de água. Para você que sintonizou agora, estamos falando de luto, tá? E mencionando agora como cada signo lida com isso. Vamos falar dos signos de ar, gente. Estamos falando aí de Gêmeos, estamos falando de Aquário, né? E Libra. Tá. Esses, como eles são signos mais mentais, eles vão querer conversar sobre as emoções, o que estão sentindo, por que isso está acontecendo. Eu quero tentar entender, eu quero ter apoio para eu poder me equilibrar. Eles vão pegar o neocórtex, eles vão querer lidar intelectualmente com essa situação, procurar entender, racionalizar isso que aconteceu por causa disso,
poxa, se não tivesse acontecido isso, será que ia acontecer? A gente sabe que as Nornes, na hora que tem que cortar o fio da vida, elas cortam, né? Mesmo. Aí, essas pessoas do signo de ar, elas querem encontrar respostas. Então, elas vão buscar sentido para aquela perda. Por que aquilo aconteceu? Quais são as respostas que a vida vai me dar para isso? E procurar ter um certo entendimento de tudo isso. Perfeito. Gente, vamos pedir para a Cláudia agora umas dicas, né, de como que as pessoas podem lidar com o luto, que a gente viu que é uma fase difícil, então a gente precisa se apegar a ferramentas, subsídios que possam nos ajudar nisso. O que você recomendaria? O ciclo de vida é como se fosse um ciclo lunar, né? De lua nova, crescente, cheia e minguante. Tudo é esse ciclo da vida. E a gente vê como sendo esse fim da colheita. Igual o Samaim e o Beltane. Sabá. Eles são o início de um outro ciclo que está acontecendo. Então, você fazer algum ritual, alguma libertação de luto, você escrever cartas expressando toda essa gratidão da pessoa, meditação para buscar uma conexão espiritual, fazer algum tipo de oferenda. A gente tem o planeta Saturno, que fala sobre Cronos, o deus do tempo. Que inclusive está regendo esse ano, né, na astrologia. Isso, está regendo esse ano aí, no ciclo de Saturno, por isso que é uma coisa muito rígida. Ele nos dá a maturidade. E o luto é uma forma de você ter essa maturidade, porque ele fala assim, existe tempo para tudo, como dizia Eclesiastes 3, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de tudo na vida. E a gente tem que aceitar essa morte e ter toda essa maturidade para suportar essas perdas e se preparar para novos ciclos que representam. O Saturno, no corpo físico, ele representa o limite, não só a estrutura corporal de dentes, de ossos, mas também a pele no sentido de limite, ou seja, o meu corpo vai só até aqui, ele não vai até aqui. Talvez aqui vai meu perispírito, enfim, um monte de coisa, mas aqui vem o meu limite. E para você saber o limite das coisas, o limite daquela vida se encerrou. Ah, falar é fácil, claro que falar é fácil. Por isso que aí depois o Saturno vem com isso, a gente tem que vir com Júpiter, que é um grande benéfico, que traz filosofias de vida, e a gente depois vai poder aprender outras coisas, que são essas dicas dos 4 elementos, para a gente poder superar essas questões. Agora, a dica que eu dou em relação a momentos de falecimento, você vai num velório, você vai numa situação que é muito complicada, muito pesada, turmalina negra. Essa pedra, ela é muito pesada para ser usada da cintura para cima. Então você usa ela sempre da cintura para baixo naquele momento, naquele velório, e depois você deixa ela para limpar 24 horas no tempo. Então no bolso, né? Seria uma boa Isso, pessoa no bolso usar. da calça é ótimo. E aqui, sálvia branca, que também é muito boa sempre para defumar. Está se sentindo um pouco pesada, acende o fósforo aqui e dá uma passada aqui, tanto no ambiente quanto em você, para ajudar a dar aquela limpada de energias muito pesadas que você possa ir. Claro, Salmo 91 sempre, em qualquer lugar, Salmo 91, e o credo também é muito bom para energias tensas, negativas, e talvez algum espírito aí que possa chegar aí perto de você, que você não está afim de ter muita interação com ele. Ok. Dicas da Cláudia Bocchilli para a gente lidar então com esse período difícil, que é o período do luto. Também quero lembrar você, como ela mesma disse, no mapa astral e nesses atendimentos você também consegue entender se existem tendências relacionadas a isso, caso você queira compreender e ter a sabedoria, desenvolver a sabedoria para lidar. Para você agendar atendimentos astrológicos com ela, não só para isso, mas a astrologia a gente entende como melhorar de vida, o que a gente pode focar, a gente se prepara, né, para a nossa nova fase, o que esperar em relação a dinheiro, saúde, amor. Então é só você entrar em contato com ela, tá? O WhatsApp é o 11 9 30 41 0372. Repetindo, 11 9 3041 0372. Se você ainda não fez o seu mapa astral, é importante fazê-lo, né?
Sim, e importante sempre ver todos os dias. Na verdade, eu até estou agora com um processo que eu estou fazendo com algumas pessoas que precisam acompanhar o que está acontecendo, porque eu olho meu mapa astral todo dia, mas o atendimento às vezes é só uma vez e não é justo. Então existe uma forma que eu estou estruturando para que eu possa falar para você todo mês, colocar uma notificação no seu celular para te dar uma dica de como que vai ser a lua nova, como vai ser a lua cheia, aquele trânsito específico. Olha, essa semana toma cuidado com tal coisa. Então isso vai ser uma coisa bem personalizada, que pessoas que não têm tempo de ficar olhando um monte de coisa por aí, vai ser muito útil para essas pessoas. E segue lá no Instagram, gente, @CláudiaBocchili. Se você não está seguindo, tá aqui para você direitinho como que você pode achá-la. Cláudia Bocchili, tá? TikTok e YouTube também. Tá em tudo. Tá. Obrigado, Cláudia, Obrigada pela vinda, pelo papo, adorei. Gente, nós vamos para um intervalo bem rapidinho, é tempo de você pegar um cafezinho, retornar para frente da TV, que já já tem Pai Marcelo, pode ir mandando suas perguntas também. O Bom Astral volta já.